Queridos, hoje quem sabe uma mensagem que você já ouviu de um certo ângulo, mas eu quero falar de outro ângulo. Eu estava ali sentado num culto há uns 15 dias atrás, acho que faz 15 dias, né, pastor André? Estava junto ali. E durante o louvor, o Espírito Santo falou comigo, eu tenho certeza que foi ele, e me deu uma mensagem, que é a que eu vou pregar hoje à noite. E você já ouviu falar de Daniel na cova dos leões, né? Ah, sim, já ouvi falar, Daniel estava lá, o leãozinho, tá? Daniel. Mas você nunca ouviu falar do leão na cova de Daniel? Já ouviu falar? O leão na cova de Daniel? Pense numa luta desse leão. Você já pensou na luta de um leão numa cova, ou vários leões, que não podem comer, que não podem atacar, tendo fome, vontade, oportunidade? Nossa! O leão na cova de Daniel. Ah não, irmão, a cova era dos leões, mas naquele momento, quando a autoridade chegou, a cova trocou de dono, pode ter certeza disso. Então te prepara, que Deus vai falar contigo hoje, porque tem, quem sabe, algum leão, ou quem sabe você está numa cova, e nós vamos definir aqui quem que manda e o que manda nessa cova, quem é autoridade ali, quem pode ser autoridade ali. Então nós vamos falar do leão na cova de Daniel, e era mais de um, né? Eram vários leões, e o Esdras conseguiu essa imagem bem legal para nós. Antes de eu entrar nesse assunto, eu quero contextualizar um pouquinho, antes de nós chegar nesse momento aqui da cova, e depois nós vamos falar de 4 pontos de por que o leão não pode pegar, quando que o leão não pode tocar em você. Leão representa, não é o governo que cobra imposto de renda, tá? O leão aqui representa o teu inimigo, aquele que quer te devorar, aquele que quer te atracar, aquele que tem muitas vezes armado, tramado, esperado tempo, com paciência para te enrolar. A Bíblia diz que ele, o leão, o diabo é como um leão que anda ao derredor, buscando alguém que ele possa tragar. Então, com suas estratégias, é tudo aquilo que nos rodeia, que nos perturba, que nos aprisiona muitas vezes, que nos sufoca e que quer nos destruir. Quem sabe você está nessa cova, e nós vamos inverter hoje, nós vamos tirar você dali, com uma palavra de Deus. Mas para entender, porque muitas vezes a gente prega, achando que todo mundo conhece a Bíblia. Tem pessoas que estão novas, tem pessoas que nunca ouviram essa mensagem. A gente que está aí, André, há alguns anos já, de novo essa história, mas tem pessoas que nunca ouviram, que não entendem o contexto. Quem não sabe quem era Daniel? Levanta a mão, assim, sem vergonha, abana assim para mim. Qual é o contexto de Daniel, quem eram os amigos dele ali? Quem não sabe, não ouviu? Todo mundo sabe? Posso chamar para pregar aqui comigo? Amém? Vou chamar um aqui. A irmã levantou a mão ali. Os 3 amigos de Daniel, todo mundo conhece. Por que eles estavam lá na Babilônia? Sabe de tudo? Alguém não sabe disso? Então pula essa parte se você todos já sabe. Agora mais uns. Ok. Bastante gente não sabe. Deixa eu dar o contexto aqui. O rei da Babilônia, ele dominou a cidade do povo de Deus, Jerusalém, igual está lá agora. Era guerra todo o tempo. E o rei da Babilônia, ele sitiou, a Bíblia diz, Jerusalém, e levou até os pertences da casa de Deus, lá para a Babilônia, e levou o povo todo cativo, preso. Dentre esse povo que ele levou preso, para você entender um pouquinho do contexto, o que estava acontecendo, tinham muitos jovens, mas tinham 4 jovens em especial. 4 jovens em especial, um deles era Daniel, o outro Ananias, Misael e Azarias. Quando eles chegaram lá, a primeira coisa que a Babilônia fez foi trocar o nome deles. E aqui tem um ponto já que nós podemos começar a aplicar, então não vou aplicar só a cova, nós vamos aplicar algumas coisinhas antes aqui, amém? Vai estar pregando comigo, gostei, vamos treinando. Esses 4 jovens, quando eles chegaram na Babilônia, como cativos, como presidiário de guerra, preso de guerra, irmão, não chegaram para passear na Babilônia, não foram fazer turismo na Babilônia, eles estavam presos como prisioneiro de guerra. Não tem carinho.
É um povo que foi preso. E eles eram jovens, e eles eram um pouco mais instruídos do que os outros. E eles chegam naquele lugar e já trocam o nome deles. O nome deles é trocado por Daniel, se chama Beltesazar, cada um tem um significado, não vou entrar nisso. E o outro chama de Sadraque, Mesaque e Abednego. São 4 amigos, jovens. Mas aí eles, estando ali, o próprio rei mandou escolher entre o povo alguns jovens dos presos que fossem mais bonitos, mais formosos, para trazer lá para o palácio e treiná-los para servir ao rei. E o que me chama a atenção é que o rei chama esses jovens e diz para os chefes lá, diz, todos esses jovens aqui, dentre os quais estavam os 4, eu não sei quantos tinham, se eram 20, se eram 30, vocês vão dar a melhor comida. Eles vão comer a comida que eu, rei da Babilônia, como na minha mesa. Eles vão beber do meu vinho. Ó que honra, irmão. Vão beber do meu vinho, comer da minha comida, vão ser tratados aqui no palácio com o melhor que tem, porque eu tenho um plano para esses jovens. Eu quero que eles sejam instruídos, sábios, que eles sejam conselheiros aqui do palácio. Na nossa humanidade a gente olha para isso e a gente diz assim, meu Deus, Deus me abençoou. Todos meus amigos estão lá dormindo na chuva, no relento, preso, trabalhando, puxando fardos, e nós estamos aqui comendo a comida da mesa do rei. Só que esses 4 tinham uma coisa diferente. Esses 4, eles tinham o Espírito do Senhor. Esses 4 tinham instrução de pai e mãe. Esses 4, eles tinham algo que os outros não tinham, que era além, era diferente. E logo eles dizem assim, não queremos. Não vamos comer dessa comida. Só nos dê legumes para comer e água para beber. É um posicionamento um pouco diferente da nossa geração, não é? E até da geração deles, daqueles que não tinham o que nós vamos falar que eles têm. E você vai entendendo a luta desse leão aí. Já vai entendendo. Por que ele não pode tocar? E aí o chefe diz assim, eu não posso fazer isso, o rei vai me matar, porque ele mandou tratar vocês com o melhor, para vocês ficar bonito, formoso, sábio. E aí Daniel diz, não, vamos fazer um trato. Vamos fazer um teste por 10 dias. 10 dias tu nos dá só água e legumes, e para os outros dá o que quiser. E 10 dias você faz uma avaliação. Faça uma avaliação. Ao final dos 10 dias, a Bíblia diz que eles eram mais bonitos que os outros. E tinham engordado mais do que os outros. Só que o projeto não era 10 dias, irmãos. Você que faz jejum de Daniel, eu vou te ajudar. O jejum foi 3 anos, tá? Vou fazer 10 dias só com legume. Não, é 3 anos. A Bíblia diz que esses 4 jovens, no capítulo 1 de Daniel, versículo 17, não precisa abrir, estou só na introdução, contextualizando você, tá? Preso, 4 jovens, separado. Esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento e toda visão em sonho, e ao fim dos dias, 3 anos, em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor, e eles eram 10 vezes mais doutos, inteligentes, sábios, do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro, jovens com o Espírito do Senhor, posicionados. Não, isso nós não queremos, nós renunciamos. Meus queridos, quantos da nossa geração hoje, eu sei que tem, estão dispostos a renunciar aqui, para receber o que o Senhor tem para dar? E diga amém, porque você é um desses. Eu sei que tem, por isso que eu falei, e eu quero que você continue posicionado, e se você não estava, você se posicione. Mas tem mais. Eles recebem para mim uma capacitação de Deus, uma unção de Deus, um diferencial de Deus. Trato isso também aqui no livro. Quando essa unção, essa capacitação de Deus vem, é um diferencial na nossa vida.
não só aqui na igreja, na vida prática, no dia a dia, como eles, não tinha nada a ver com igreja aqui, eles nem tinham igreja, eles não tinham lugar para ir, eles não tinham onde adorar, o negócio deles era administração, contar dinheiro, dar conselho, mas Deus os capacitou para um propósito. A tua capacitação e a unção que Deus te dá, ela não se restringe às quatro paredes desse templo. Ah não, lá na igreja eu sou ungido. Não, você tem que ser ungido lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, lá na rua, lá nos parentes. É lá que a unção precisa se manifestar para ter um fim proveitoso. Unção para fazer alguma coisa. Logo eles começaram a se posicionar, começaram a arrumar uns cargos. Aquela galerinha do contra, sabe aqueles que estão ao redor assim, sempre tentando te derrubar, puxar teu tapete, você vai ser promovido lá na empresa, Deus colocou uma unção sobre você, você é diferenciado, você não se contamina, de repente vem alguém para te trair. E já chegou a vez dos 3. Daniel estava fora dessa aqui. Eles fizeram um decreto lá, porque sabiam que esses 4 não se dobravam para adorar nenhum outro Deus. Eles criam um decreto, e dizem que se não adorasse o Deus deles, seria lançado na fornalha de fogo. Você já ouviu essa história? 3 dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia conta a história que eles não se dobraram, é lógico, eles estavam muito posicionados em Deus, muito posicionados. E no capítulo 3, eu sugiro que você leia Daniel em casa, tá? Capítulo 1 até o 6. É tremendo. Isso aqui, irmão, isso não é historinha, tá? Isso aqui é real. Fato real. É verdade. A história também confirma. Eles não se dobraram, eles não adoraram esse Deus que tinham criado a lei. E a lei era que devia ser jogado na fornalha para ser queimado no fogo. Então, o rei se enfureceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel certamente não estava ali, podia ter ido viajar, não sei o que aconteceu, ele não está nessa história. E os meninos não se dobraram, eles não se deixaram amedrontar. Nós precisamos levantar nessa cidade, nessa nação, uma geração que não se deixa amedrontar, mas que confia no seu Deus. Você não vai ser colocado para ser jogado numa fornalha aí na rua, isso não existe mais, aqui no Brasil, ali em outros lugares existem, mas você precisa ter uma convicção interna, de que se você for confrontado com a tua fé, qual o teu posicionamento? Você nega? Você é de grupos, você perde até muitas vezes coisas na vida por causa da tua posição, pois fique posicionado, e aí a fúria do rei era tão grande que amarrou os 3 moços, já tinha passado uns anos aqui, quem sabe já tinham 20 e poucos, quase 30, e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, eu acho que 7 vezes mais, pegou os maiores do exército e mandou amarrar e jogar eles dentro da fornalha, para você ter uma noção do fogo, quando os que foram jogar eles dentro do fogo, eu imagino que joga de cima para baixo, devia ter umas frestas de tijolo, assim, para enxergar para dentro, não sei, eu imagino um forno redondo, jogava por cima e tinha umas frestas assim, que dava para enxergar, não tinha vidro, tá, não é padaria, mas dava para olhar para dentro. Os homens que jogaram eles dentro, morreram queimados, na porta, e aí, acabou com os 3, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, já certamente morreram antes de chegar a tocar no fogo. Só que de repente o rei olhou para dentro dessa fornalha, e o rei disse assim, vou ler isso aqui para você. O rei Nabucodonosor se espantou. Está em Daniel 13, isso eu não passei para a mídia aí, porque eu nem ia falar tanto nisso, ia lá direto para a cova, mas estou gostando aqui do contexto. Daniel 3, 24. O rei se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos capitães, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo?
Aqui é a parte que tu vai pregar comigo, tá? Responderam ao rei e disseram: é verdade. Respondeu o rei e disse: eu, porém, vejo 4. Ah, meu Deus! Eu vejo 4 soltos, não estão amarrados. Andam passeando, dançando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Oh, meu querido, Jesus estava naquela fornalha por causa da fidelidade daqueles moços. Pega essa, que o fogo não pode te queimar quando ele está contigo e quando você está com ele. O rei ficou apavorado, tiraram ele para fora. Aqueles líderes, tudo que estavam acusando ele, tiraram ele para fora. E a Bíblia diz que não tinha um fio de cabelo queimado e que nem não tinha um cheiro de fumaça. Ah, mas que Deus é esse? Que Deus é esse, meu irmão? Que Deus que cuida, que Deus que protege, que Deus que guarda, que Deus que está conosco. Eu anotei aqui, porque no final dessa história toda, da fornalha, daí daqui a pouco vai vir Daniel, o rei diz: não há outro Deus como esse. Esse é o Deus que tem que ser adorado, porque livrou os moços do fogo. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Anota isso, anota isso. Quando você é fiel, a prova não te mata, ela te prospera. Quando você é fiel, a prova não te mata, ela te prospera, ela te coloca. Muitas vezes a prova é o que Deus está preparando para te lançar a um nível maior, mais longe, mais alto, naquilo que Ele quer que você esteja. A prova não te mata, está escrito aqui. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. E o rio seguiu seu fluxo. Agora nós vamos chegar nessa história aí. Vamos ler Daniel 6, 3 a 5. Daniel não estava no fogo, Daniel tinha se escapado daquela ali. Mas, sabe aqueles articuladores, aqueles que tem na fábrica, tem na igreja, tem em tudo que é lugar? Para descontrair, eu vou contar uma piada de igreja, agora lembrei. Igreja tem coisa que a gente gosta e não gosta, e daí? Tem igreja ali, tem igreja lá. Diz que um homem naufragou, ficou numa ilha 20 anos. 20 anos. Sozinho, deserta a ilha, sozinho. 20 anos depois acharam ele lá. E ele tinha feito 3 construções, 3 casinhas. De madeira, com areia do mar, com água, e juntou e se protegeu contra as pedras. Uma casa aqui, tinha outra construção lá, outra mais longe. E daí, já vamos ler o texto. E daí, chegaram lá e perguntaram: nossa, você construiu 3 casas aqui, né? Para se proteger, por que 3 e tal? Não, essa aqui eu fiz a primeira, eu moro aqui. E me defendo da chuva, do vento, né? Mas eu precisava de uma igreja para congregar, então eu levantei uma igreja para mim ir. Eu queria ir na igreja. Todo ser humano quer contato com Deus. Pode dizer que não, mas ele quer. Daí eu fiz aquela igreja, ali uma igreja, que eu fiz para mim ir. Pois é, mas a outra lá. Não, é que é o seguinte, eu congreguei 8 anos ali, não se entendemos muito bem. Se desentendemos ali, e eu não gostei do estilo, começou a mudar, daí eu construí outra igreja lá para mim, e agora já faz 12 anos que eu estou naquela, estou feliz, estou congregando ali, está tudo certo, mas só tinha ele na ilha, né? Então o problema na igreja muitas vezes é eu, né? Que eu acho confusão comigo mesmo ali, daí eu construo outra para mim. Vamos começar a mensagem. Então cuidado, né, irmão? Vai trocando, quando vê o problema não está lá fora. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Aí, aqui começou o problema.
O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, e a galera ali, presidente, líder, sátrapa, toda a turma da liderança do rei, viu que Daniel estava crescendo demais, porque nele tinha o Espírito do Senhor. 4. Então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar, nem culpa alguma, porque ele era, prega comigo, porque ele era, de novo para gravar, fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Está vendo que vai ficando mais difícil para o leão? Está ficando ruim para o leão. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E aqui eu começo a pregar sobre o leão na cova de Daniel. Todo esse contexto presidiário, crescendo, se desenvolvendo, sendo fiel, chega um ponto, meu irmão, que começa a colher alguns resultados. 3 anos de fidelidade, 5 anos de fidelidade, 10 anos de fidelidade, o Espírito do Senhor sobre ele, se destacando na sociedade, se destacando no governo, no trabalho dele. Ele era um funcionário do governo. Daniel era um funcionário do público, se destacando naquele meio, fazendo o que ele tinha de melhor, Deus capacitando, e de repente o rei faz um comentário, e diz: eu vou colocar esse Daniel sobre todo o reino, depois de mim. Engraçado que lá no Egito também, o rei do Egito escolhe José para colocar sobre todo o reino. Esses homens de Deus têm umas coisas diferentes, gente. Essas mulheres de Deus que estão sentadas aí, que eu estou vendo, tem umas coisas diferentes que carrega. Tem algo diferente que você carrega. Tem algo diferente que você carrega. Tem algo diferente que você carrega. E aí começou o problema. Por carregar esse algo diferente, você pode te preparar que vem problema. Pode vir da família, pode vir acusação, pode vir perseguição, pode vir crítica, desânimo. E Daniel não foi livre disso. Eles fazem uma armação, eles fazem uma armadilha. Você vai ler depois capítulo 6. E eles dizem o seguinte: não tem jeito de nós pegar esse homem. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pedir para o rei criar uma lei, que por 30 dias, olha o que é isso, gente. Olha como eles armam as coisas. E vou te dar que só tem um jeito de vencer essa sabedoria do mundo. Por 30 dias, ninguém pode orar a outro Deus, ninguém pode falar a outro Deus, senão o Deus da Babilônia. Porque eles conheciam Daniel, eles conheciam a vida de Daniel, eles conheciam que Daniel tinha um quarto no 2º andar, com uma janela aberta, e orava 3 vezes por dia. Passasse sol ou chuva, acontecesse o que fosse, Daniel orava 3 vezes ao dia. Nada nunca tinha tirado Daniel daquele compromisso de oração 3 vezes ao dia. Então eles dizem assim: vamos fazer algo que vai, eu quero ver o que ele vai fazer agora. 30 dias ele não pode orar, ele sempre orou. Isso já era marca de Daniel. E nós desconfiamos, quem sabe falaram, que essa oração dele é o que faz com que ele seja esse cara que sabe tudo, interpreta sonho, ele se destaca no meio de todo mundo, quando tem um conselho, ele dá o conselho certo. O rei sonhava e ninguém descobria, Daniel ia lá e desvendava o sonho. E aí eles esperam, e não precisou esperar nem um pouquinho, porque na primeira oportunidade que Daniel teve, ele foi, abriu a janela, dobrou o joelho, e começou a orar 3 vezes ao dia. Posicionamento: eu sirvo a Deus. Ah, mas vai perder o emprego. O que tu faz?
Se você não... Vamos trazer para o dia a dia? Não sei se vou falar isso. Vou arrumar bronca. Não tem problema. Se você não fizer esse negócio errado aqui na empresa, está fora do time. O que tu faz? O que tu fez? Eu engano com esse produto, porque dá mais. Não, se for esse aqui dá menos, então esse aqui dá mais. Eu falo de mim, né? Quando não conhecia Jesus, vendia muita roda de carro na loja, lá tinha muita roda. Tinha mais de 500 rodas na parede. E vendia muito, e aí tem umas rodas que dava para pintar e ficava nova. É nova. Roda reformada, bem pintadinha, brilhando. É nova? Não é, irmão, não é. É usada. Mas eu vendia por nova. Porque é mais fácil. Dá para vender mais barato, vendia mais que os outros. E aí quando eu me encontrei com esse Deus de Daniel aqui, eu disse, ai, não dá para dar jeitinho. Usada é usada, nova é nova. Mas daí não vai vender mais tanto. Está disposto a perder? Conheço gente que não vem na igreja, não serve a Deus, mas assume os erros e responsabilidades, ainda que perda, ainda que tenha prejuízo. Não, fui eu que fiz. E aí eu fui mudando. Essa aqui é usada, é tanto. Parece nova, mas não é. Essa aqui é nova. Meu irmão, Deus me prosperou 100 vezes mais. Por causa da verdade. Verdade. Posicionamento. E Daniel era esse cara. Eu tenho uma posição e eu não vou abrir mão da minha posição, custe o que custar. Só que o custo nesse caso era um pouco mais alto, era a vida. Meu irmão, nós estamos brincando de igrejinha aqui no Brasil. No Brasil nós brincamos de cultinho. Porque esse culto aqui em alguns países já estava todo mundo preso, com as pernas quebradas. Aí eles não brincam de cultinho lá. Só que eles não negam, eles não rejeitam a sua fé. Aí eles dizem, mas eu vou te matar. Aí eles pegam um filho de 5 anos e dizem, eu vou matar o teu filho primeiro. Nega. Não nego. Eu assumi um compromisso com meu Deus. Porque um cristão, ele não consegue enxergar até a sepultura. Um cristão verdadeiro, ele enxerga depois da sepultura. Um cristão verdadeiro, ele não troca a sua salvação pela venda de um jogo de roda, por um lucro momentâneo. Meu irmão, botei uma pedra no teu sapato, eu sabia que eu não tinha que falar. Não, eu sabia que eu tinha que falar, mas eu tinha medo de falar. Porque você vai enfrentar isso amanhã, você vai ter que fazer uma escolha. Isso é cristianismo. Eu estava com um homem de Deus esses dias. Homem de Deus. Aprendi com o meu líder Clóvis. E o homem de Deus, nós combinamos e ele disse, ligue para o fulano ver se vamos falar com ele. E eu liguei, e o fulano não atendeu. Daí deu um tempo, aí ele ligou. Um tempo depois. Aí ele disse para o cara, te liguei antes, mas tu não atendeu. Aí ele disse assim, pequei. E eu não entendi por que ele disse pecou. Não fui eu que liguei antes, foi tu. Eu disse, mas nós estávamos juntos. Não, mas não fui eu, foi tu. Pequena coisa. Isso é migalha ou não é? O Clóvis me ensinou quando eu ia na célula. Não, eu estou chegando em casa, estou passando os bombeiros. Aí eu digo para a esposa, estou encostando aí. Não, esse Daniel aqui não fazia isso aqui. Esse cara que era para ser o nome abaixo do rei da Babilônia, o maior nome do mundo, quer conquistar coisa alta lá na tua empresa? Hoje ainda conversei com outro empresário, ele disse, amanhã vou ter que demitir uma pessoa por causa de uma mentirinha, deve custar uns 20 pila, é nada do valor, é a atitude. É a atitude. O cara foi numa empresa e ele disse, não, eu só dei um ponto de solda aqui, usei a tua solda para dar um ponto, só que ele tinha pegado o ferro da empresa. O cara disse, vou demitir ele.
Meu irmão, está entendendo o nível que você é chamado para estar? Muito mais alto, nos cargos públicos, nas empresas, nas igrejas. Eu quero levar você lá para o reino de Daniel. Reino administrativo, dinheiro, não tem nada a ver com Deus ali, só que dentro dele tinha um Deus que gritava dia e noite, aonde ele estivesse, ele era um homem de Deus. Deus vai colocar pessoas dessa igreja em cargos altos, mas isso vai te exigir fidelidade. Não te corrompe, não te vende. Perca o que tiver que perder, porque Deus vai abrir outra porta para você. Se o diabo fechar uma porta, Deus abre outra. Mas você sai de cabeça erguida. Eu sei, minha esposa sabe o quanto custa você rejeitar e renunciar. Em todo tempo, em todos os negócios, você pode ter duas escolhas. Nem vou entrar na vida pessoal, nem vou entrar na questão de marido, mulher, casamento, adultério, pornografia, nada. Eu quero só que você tenha uma consciência de ser ou não ser fiel, porque esse leão está bradando, bramando, ele quer pegar alguém. Minha alma está gritando para que você seja livre disso. Você que me assiste pelo YouTube, o teu posicionamento vai definir entre a tua vida e a tua morte, a tua prosperidade e a tua falência. Crente de verdade, gente. Temos um pastor aqui, crente de verdade, exemplo. Já viu alguém falar mal dele na sociedade? Algum comércio você foi, teve que pagar a conta dele, alguma coisa? Eu nunca, 20 anos que eu estou aqui. Exemplo para ser seguido. Um dia eu estava com o pastor Anderson, igual, no posto. O frentista abasteceu errado o carro dele, botou... Era diesel? Botou gasolina, né? Era diesel, botou gasolina na caminhonete que ele tinha... Estava o pastor Anderson pedindo desculpa para o frentista. Desculpa, eu não avisei. Porque o cara ia perder o emprego. E ele conduziu de uma maneira amorosa, não xingou, não embrabeceu, bom testemunho na rua, cheio do Espírito. O cara tirou lá, mandaram para a oficina, ajeitaram. Outro tempo, daí que eu estava junto, nós fomos lá, o cara agradeceu ele. Eu não perdi o emprego por causa da tua atitude. Um homem cheio do Espírito Santo. Agora, quando que o leão não pode me tocar? Você já entendeu um pouco aqui na mensagem. Quando que esse leão, ele não pode me tocar? É o versículo 16 que eu botei ali, diz assim, eu não li, perdão. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serve, que possa te livrar. Porque o que aconteceu aqui? Ele foi orar. Ele tinha compromisso com Deus, 3 vezes por dia. Fazia parte da vida dele. E os caras levaram para o rei, e o rei se entristeceu demais. O rei tentou até o fim do dia, o teu patrão tentando te defender até o fim do dia. Com tudo que o rei da Babilônia podia fazer, a Bíblia diz que ele fez para defender Daniel, porque o cara era fiel, ele sabia que o cara era bom, só que ele tinha assinado um decreto, Júnior, e aí falaram, o senhor é o rei, o senhor assinou um decreto, vai fazer o que com o decreto agora? E aí a festa pegou no inferno, a festa aconteceu, por quê? Acabamos com o cara, terminou, demitido, está fora, esse não incomoda mais. Sabe quando eles querem tirar o crente daí, porque é um incômodo lá naquele lugar, ele incomoda, por causa da sua fidelidade, ele incomoda o inferno, ele incomoda. Só que eles não conheciam o Deus que Daniel se ajoelhava naquele quarto, eles não sabiam quem era, mas Daniel também não sabia que os leões iam fechar a boca. Tu acha que Daniel sabia? Vou entrar lá, vou conversar com os leões, vai dar tudo certo. Não, ele foi para morrer. Os 3 amigos dele, quando viram os outros pegando fogo na porta, foram para morrer, meu irmão, disposto a morrer por uma causa. Ou ele crê muito nessa causa, ou é retardado. Mas o rei não ia botar um retardado para governar toda a Babilônia, o cara era bom.
era consciente, era racional. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente intelectual que acha que servir a Deus é para um bando de babaca, acha que servir a Deus é para um bando de cego, acha que servir a Deus é para um bando de idiota que não tem o que fazer da vida. Não, 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 são os melhores nomes do mundo da época que Deus estava colocando naqueles lugares, muito acima da média nossa aqui, muito acima, com conhecimento natural, emocional, científico e espiritual. Nunca foi um povinho, nunca foi um povinho. E Daniel foi para morrer, e o rei disse que o teu Deus possa te livrar. Mas vai livrar como? E aí eu coloco o primeiro tópico: quando que o leão não pode te tocar? Quando? Primeiro, quando Deus tem um propósito e você está nele, você está no propósito de Deus, você está alinhado com o propósito de Deus, você entende o propósito de Deus e você diz: eu sei que Deus vai fazer isso, e eu estou dentro, eu estou junto, eu estou alinhado. Meu irmão, não tem leão que te toca. Deus deu um plano, é por aqui, eu sei o que Deus vai fazer nesse estado, nessa cidade, e eu estou junto. Anos, pessoas iam lá na minha empresa e diziam, da sociedade, líderes da igreja: que loucura o pastor Olavo está fazendo lá, porque tinha acho que só o quadro aqui, de repente, as colunas e o telhado, acho que era antes, né? Tinha tijolo ou não? Não, né? As colunas e o telhado. Quando isso apareceu, que loucura, né? Que o pastor está fazendo lá. Que é isso? Para que uma igreja daquele tamanho? E aqui, ó, e aqui. E eu dizia: meu querido, eu só sei de uma coisa: quando eu nasci, ele já ouvia Deus. Quando eu nasci, ele já ouvia a Deus, e Deus deu uma palavra para ele, e o que eu e tu não entendemos hoje, ele já entendeu faz 50 anos, na época eu dizia 40 anos, né? Faz 10 anos atrás. Dali a pouco vinha outro e dizia: mas que loucura, quanto vai gastar naquele prédio, né? Dava para ajudar tanto missionário. Eu não sei, meu querido, eu acredito na visão que Deus deu para ele, e eu oferto nessa visão meu dízimo, minha oferta, minha vida, minha família. Só de 5 anos que não está trabalhando aqui hoje, todo domingo. Minha família acredita nessa visão, porque eu sei que Deus está dizendo: é por aqui. Agora eu estou junto, eu estou no propósito, o diabo não vai me tocar, esse leão não vai me pegar, porque eu estou dentro do propósito. O propósito de Deus, ele vem antes do nosso esforço. Deus dá o propósito, e daí eu me esforço e caminho naquela direção. Segundo ponto, porque o leão não pode te tocar. Versículo 22. O meu Deus. Daí aconteceu o seguinte, eu estou pulando aqui. Aí o rei não dormiu. Foi triste para casa. Foi triste para casa. E não dormiu a noite inteira. E o rei acorda de manhã bem cedo. O homem tinha fé também, né? Tinha fé. Imagina o testemunho de Daniel lá. Como é que você vai acordar e esperar achar um cara vivo lá na situação dessa aí? E o rei vai de manhã bem cedo, tinham colocado uma pedra em cima da cova, e ele vai procurar Daniel. E no versículo, vamos ler o 19, irmã, por favor, bota ali na tela, 6:19. E pela manhã cedo, se levantou o rei às pressas, e foi à cova do leão. Obrigado, aqui ó. Levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Dos leões, coitadinho, imagina esses leões, gente. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Lá debaixo da cova uma voz sobe e diz: ó rei, viva eternamente! Estou aqui! Está tranquilo aqui, rei? Fique em paz que está tudo certo aqui embaixo. Não tem só leão aqui, deixa eu te dizer. O meu Deus
enviou o anjo. Agora eu vi um anjo também, eu não vi só leão. Diga para a turma aí me agradecer, porque o que era para me matar me deu uma experiência tremenda, que eu vou contar para eles lerem lá na igrejinha um dia. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca aos leões. Até estou com dó deles. Estão lambendo a noite inteira e não podem comer. Para que não me fizessem dano. Porque não foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, rei. Eu não cometi delito algum. Na minha versão diz assim, porque foi achado em mim, essa mesma, inocência diante dele. O que eu entendo aqui? Houve um conselho no céu. Foi achado em mim inocência. Alguém votou. Alguém deu voz. Meu querido, o céu se reúne de vez em quando. E o céu pergunta: você é fiel? O céu olha para alguém na terra e diz: vamos fazer um conselho aqui, o leão está querendo pegar aquele ali. E aí o céu diz: não podemos deixar. Não tem como. Ele é fiel. O que tu acha, Espírito Santo? Moro dentro dele, me sinto bem. Não me trai, não me engana. Vivo nessa casa faz tantos anos. Jesus, não, esse é fiel. Conselho, concorda? Ô leão, não vai dar hoje. Não vai dar para pegar, não posso deixar. Meu irmão, a Bíblia diz que maldição sem causa não se cumpre. Os antigos crentes diziam: irmãzinha, essa desgraça na tua vida porque tu está dando brecha. A irmã deu brecha, né? Por isso está essa bagunça na tua casa. O irmão está endividado, né? Deu brecha para o diabo. Forma bonita de dizer: maldição sem causa não se cumpre. Tem que ter uma brecha. Tem que ter uma frestinha para o leão entrar e pegar, porque senão ele não pode tocar, não tem como. Fidelidade, gente. O anjo, a Bíblia diz que ele acampa ao redor, acho que é Provérbios, o anjo acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Senão você está sozinho. Não é todo mundo que tem anjo acampado ao redor. Ele acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Irmão, então nada vai nos acontecer? Vai acontecer, porque a vida, a Bíblia também diz que há coisas que ao homem é natural. Acontece uma enchente, então daí, porque você é fiel, a enchente não pegou a tua casa? Pegou, mas restaurou ou não restaurou? Você está aí ou não está aí? Mas meu marido morreu. Mas Jesus salvou ele, daqui uns dias nós vamos se encontrar. O Edson botou a congregação, já chegou o primeiro. Nós vamos estar lá com eles. Quando você entende a salvação, ela sabe, a esposa sabe o que eu estou falando, com respeito à dor, a saudade desses dias, 20 anos, 30 que nós estamos longe, mas vamos estar junto lá. Há uma esperança de um reencontro. O leão não pode tocar nessa alma que aceitou Jesus, nada pode mudar. Falamos lá no cemitério, aquele que foi enterrado e creu em Jesus, o concreto que o irmãozinho fez não vai poder segurar. A terra, o fogo e o mar vão ter que devolver os seus mortos, e eles ressuscitarão primeiro. O céu fez um conselho, disse Daniel: não foi achado em mim culpa. Por isso, o céu pode enviar o anjo, e fechou a boca do leão. Meu irmão, quando Deus tem um propósito, e você vive em fidelidade, não tem demônio que te toque, não tem. Terceiro, Daniel tinha perfume do céu. Onde é que a gente acha perfume do céu? Cheiro de Deus. Tu já te esfregou em alguém, ou abraçou, sei lá o que faz, e ficou com o perfume daquela pessoa na roupa? Fedorento ou bom, mas fica, né? Você dá um abraço no irmão, daqui a pouco tu chega em casa: credo, eu não gosto desse perfume, eu não ia usar esse, mas ele gosta. De repente ele chega e diz: mas perfume mais doce, não gostei. Você pega perfume de Deus quando tu te abraça nele.
3 vezes por dia passando perfume. 3 vezes por dia, de manhã, de meio-dia. Ô Daniel, tem que trabalhar. Já vou, só um pouquinho, estou esfregando aqui. Como é que o leão vai comer um negócio com esse perfume do céu? Não tem como. Ele não toca em quem tem o perfume da oração. Ele não toca em quem tem o perfume de Deus. Eu estava ali na escola de oração agora. A escola de oração é que estava o irmão Paulo Chaves orando num banco, e o irmão Danilo orando no outro, e eu no meio. Quem conhece eles orando, é uma escola de oração. E eu estava ali, pegando perfume. E o irmão Danilo, daí quando ele viu que eu estava ali, ele olhou e ele disse: irmão, a guerra está ganha, irmão. Vai orar com quem sabe orar? Eu nem orei, eu fiquei aprendendo a orar. Os dois ali. Perfume de Deus. O leão repugnava aquele negócio ali. Não tem como comer um homem que é espiritual. O leão come carne. Daniel não era carnal. O diabo se levantou, destruiu o meu casamento. Não, o leão come carne. Você é carnal? Daniel era espiritual, tinha cheiro de Deus. Queridos, a oração, ela dá o perfume de Deus. Antigamente os irmãos diziam no culto, acho que eu lembro que eu peguei essa fase, né? O irmão tem o perfume de Cristo. Eu ficava pensando, mas que ele sente que eu não sinto? Eu não sinto isso que ele sente, o perfume de Cristo, irmãos. Mas eles viam o perfume. Tu já viu o perfume? Veja nessa pessoa que tem Deus na vida. O perfume de Cristo é a fidelidade, aquele irmão que transparece Cristo, ele tem o cheiro de Deus. Quem é espiritual sente. Você está num lugar, chega um outro que é fiel, os drogados também. O drogado, quem já usou droga aí conta, eu não sei, realmente nunca usei, mas eles veem um outro atravessando a rua lá e dizem: o cara é dos meus. No trote. O crente também, ele vê um dos dele, tem jeito de desviar daquele. Não, aquele é crente. Esse aí é crente, tu vai falar, tudo bem, eu vou na igreja, eu também vou. Porque tem o mesmo cheiro, o mesmo perfume. E Daniel, meu irmão, ele tinha o cheiro do céu, ele orava. Faça uma prova por 14 dias. Vou te dar aqui agora. Uma prova por 14 dias. Consagra mais oração. Larga de alguma coisa e vá orar. Em 14 dias você vai estar encharcado no perfume de Deus. Eu duvido que não vai ter coisa que vai começar a fugir da tua vida. Vai ter inimigo que vai começar a fugir da tua vida. Vai ter problema que vai começar a fugir da tua vida. Porque enquanto eles estão sentindo cheiro de carne, eles estão perto, prejudicando, incomodando. A igreja aqui está sendo atacada, você precisa orar sobre isso. A igreja está sendo atacada. Veio agora um grupo aí no final de semana fazer trabalho aqui na cidade, feitiçaria, porque eles estão sentindo que Deus está se manifestando, mas eles não vão conseguir tocar, porque tem oração, tem cheiro do céu. Eles vão ficar igual esse leão enlouquecido, não vão conseguir pegar. A igreja vai para um novo nível de unção e um novo nível de avivamento, ainda em 2025 você vai ver isso. Mas tem que aumentar o perfume, temos que derramar o perfume, temos que orar mais, você, junto, separado, temos que orar. Quando o pastor convoca esses dias, ele disse: irmãos, eu estou implorando, por favor venha orar. Porque ele sabe que quando esse perfume começa a se espalhar, não tem demônio que impede, os milagres vão começar a vir. Vai começar a acontecer, a cidade, as pessoas vão começar a buscar Deus. Não tivemos uma amostra aqui no culto de ceia? Foi orado no sábado à noite, 4 horas de oração. No domingo de ceia ninguém parava em pé aqui, não pôde ter pregação, não pudemos pregar, o louvor invadiu, a presença de Deus invadiu a igreja, por causa do perfume de Deus, porque tinha gente se abraçando com Deus. Está forte demais. E o último, constância.
até o fim. Tem gente que começa, se converte, abandona tudo que é pecado, não toma mais nem salada com vinagre, porque acha que é pecado beber vinho, e faz um extremismo, e para de mentir, para de pecar, e de repente vai se acostumando com o pecado, vai perdendo o perfume que já tinha. Um crente velho esse dia me perguntou, nem sei se ainda tem, faz uns 3 anos que ele me perguntou: tu assistiu a final do Big Brother? Eu disse: meu Deus do céu, que mundo tu vive, homem? O que é isso? Irmão, é de chorar. Ah, mas por quê? Porque ele é um crente, é líder. Era. Pior que era mesmo. Nem tinha notado. Não é mais. Ele já foi fiel, ele tocava no altar. Eu não tinha lembrado disso. Porque ele foi perdendo aquele perfume, quem sabe começou uma coisinha, outra coisa. Irmão, é sério o que eu estou falando, não é de rir, isso aqui é de chorar. Ele foi perdendo aquele primeiro amor, e uma coisinha, e outra coisinha, e uma novelinha, e sei lá, um Big Brother. Para ele chegar no ponto de perguntar para mim se eu assistia a final do Big Brother, ele já estava longe demais, ele nem se importava mais com isso. Fidelidade até o fim. Paulo disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Um homem que o leão não tocou, tentaram de tudo que é jeito, pensa que apedrejaram ele de tal forma que ele se fingiu de morto. E aí saíram, ele se levantou, foi lá para os irmãos limpar as feridas e continuou fazendo a obra, atacado, mas não destruído, porque o céu fez um conselho: não dá para deixar. Sofreu, apanhou, até que ele não chegava no propósito. O leão não tocou em Paulo, porque quando ele se converteu, Deus disse para Ananias, está aqui no meu livro, é uma historinha que eu gosto muito, Os Críticos de Deus, capítulo 8 ou 9, aquele que diz, Ananias, Deus manda ele lá orar por Saulo, que estava convertendo, estava cego, e Ananias diz para Deus, aos críticos de Deus: não, eu não vou, esse homem é matador de crente, tu não sabe quem que é esse aí? Pregando para Deus. E aí Deus diz: Ananias, vai lá, porque para mim é vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos reis. Quando ele chegou em Roma, que ele levou o nome do Senhor diante do rei, beleza, agora pode cortar a cabeça, agora eu estou indo. Para mim, ele disse: o morrer é Cristo, e o viver é lucro. Já fiz o que eu tinha que fazer, mas o leão não pôde tocar. Constância até o final. Meu irmão, se você se acostumou com uma coisinha, desacostuma de novo, converte de novo hoje. Que nem um pregador disse um dia, ele não era muito bom de geometria. Ele disse: porque para se converter mesmo, tem que se converter 360 graus. 180, né? Isso é converter. Aí ele disse: tem que converter 360, é isso aqui, Continua ainda naquele caminho, né? E tem gente que converte 360. Ele está andando no mundo, daí ele dá uma passadinha na igreja e converte 360. Continua. Não, irmão, só 180. Você está indo para lá, começa a ir para cá. Seja fiel. Seja fiel. Vai valer a pena toda renúncia. E o que aconteceu com Daniel? Lembra que eu falei que a prova não te mata, mas te prospera? Está ali no versículo dos primeiros 3 da fornalha. O rei prosperou eles, né? No final diz assim: este Daniel, pois, prosperou no reinado do rei Dário e de Ciro, 2 reis. A cova prosperou, o fiel de novo. E a partir daqui, Daniel não escreve só histórias do que tinha acontecido, da sua fidelidade. O livro de Daniel se torna escatológico. Sabe o que é escatológico? É a doutrina das últimas coisas. Quer entender Apocalipse, vai ter que casar com o que Daniel escreve. Daniel começa a escrever sobre o que está acontecendo hoje. Hoje, não é Daniel que escreve Gog e Magog? Acho que é, né? Está em Daniel, o que está acontecendo ali, Iraque, Irã e Rússia, Gog e Magog contra Israel. Esse carinha aqui dos leãozinhos escreve o que vai acontecer nos últimos dias. Deus tinha um propósito e ele era fiel. Vamos ficar de pé?
Deu para entender, irmão? Que Deus quer te colocar num nível maior, mas não dá para continuar raso. Você é fiel, ora mais. Você não é fiel, fica fiel. Converte, alinha, tira coisas da vida. Deus vai te levar rapidamente para outros níveis. Renuncia. Sabe o que é um menino? Eu vou falar, preciso falar, faz tempo que eu quero falar. Lá na nossa loja, nós fizemos um churrasco de comemoração com os funcionários, quando bate a meta, na sexta-feira, né? Sexta-feira faz um churrasquinho, quando bate a meta. Entrou um menino trabalhar lá, tá aí, ó, vem cá, você, guri. É forte demais isso aqui, ó. Faz 2 anos que ele está com nós lá. Toda sexta, churrasquinho da meta da loja, ele começou a trabalhar lá, 18 anos. O que tu faz na sexta? Fazia. Que tu não ficava no churrasco. Jejum. Ele dizia, não posso ficar. Sexta-feira eu jejuo. Uma vez, 2, não posso forçar todo mundo por causa dele. Sabe o que a galera quis fazer? Diga aí. Eles mudaram o dia. Agora a gente faz outro dia que eu possa estar junto com todo mundo. Para todo mundo se reunir. A turma da loja aceitou. Pode aplaudir mesmo. Não fui eu. A turma aceitou. Vamos trocar para quinta, porque daí o guri pode estar junto? Ah, gente! Por favor! E eu observando, eu cuidando de longe, eu não podia mexer. Convidava, cara, troca o jejum. Troca para quinta. Não dá, é sexta. Mas o cara é... Agora fizemos da outra vez, não, tem que fazer na... Até a cuca que eles comiam na sexta, trocaram para quinta, porque ele não come a cuca na sexta. Eles compram lá para dividir. Um jovem posicionado, cara, é possível mudar a história. O que aconteceu? Eu não sei ainda, mas eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que Deus vai fazer com esses, tantos outros. O testemunho que eu conheço é esse. Posicionamento. Um Danielzinho aí no nosso meio, outros Danielzinho, tantos, que Deus vai engrandecer. Presta atenção, jovem, adolescente, homem, mulher, as melhores cadeiras, lugares e salários desse país, Deus está preparando para os seus. Pode escrever isso aí com pedra na parede. Eu sei o que estou falando. Vai ter um tempo, e já está começando, que Deus vai colocar sobre aqueles que são fiéis as maiores portas abertas. Ninguém vai entender. Te prepara psicologicamente, estuda, te prepara, seja fiel, te separa, te isola, porque Deus vai te colocar. Vai abrir portas que ninguém vai entender. E eles vão saber. Um dia você vai poder contar. Foi Deus. Foi Deus. Já foi o tempo que os crentes dessa cidade foram expulsos da cidade. Sabia que a tua igreja antigamente recebeu uma cartinha? Não precisamos da tua religião aqui. Não precisamos. Podem ir embora que nós já temos uma religião. Só que não se tratava de uma religião. Se tratava de uma chegada de um reino impactante, confrontativo, de poder. E graças a Deus hoje a cidade, a igreja, caiu na graça da cidade. E como no livro de Atos, a igreja caiu na graça do povo, e a cada dia o Senhor acrescentava os que eram de ser salvos. Olha aquele jovem lá, eu olhei para você, de azul ali, jaqueta jeans, está na cova, né? Deus não livrou ele da cova, livrou ele na cova. Fica tranquilo, continua levantando tuas mãos e adorando. Tu só é para adorar, só glorifica, não reclama, não murmura. Antes de Daniel estar na cova com os leões, ele estava no quarto com Deus. Grava isso.
Talvez você se sinta como Daniel, cercado, ameaçado, parece que estão complô contra você, armação contra você. Está entendendo agora tudo que tem por trás disso? Manjares, cuidado. Dê da minha comida, lembra do início da história? Dê do melhor, do meu vinho. Ô irmão, churrasco de graça na sexta-feira. E não era contaminado, nós oramos lá, né? Porque lá tinha essa questão. Posicionamento. Não, vamos comer legumes e beber água. Mas nós vamos ser o rei. Nós vamos governar esse negócio aqui. Ah, meu Deus! Presidiário, tá? Escravo de guerra. Crises, medos. Parece que a tua vida está numa cova. Fui escrevendo isso aqui hoje tarde. Mas assim como Deus, pelo seu anjo, entrou naquela batalha, entrou naquela cova, fechou a boca dos leões e livrou Daniel. Ele quer entrar contigo hoje na história da tua vida. Se a tua vida é uma cova sem fim, mas os leões estavam bem alimentados, não comeram Daniel porque eles tinham tratado ele antes. Vá ler a Bíblia. O rei se indignou, viu que era complô, mandou chamar aqueles homens todos, os filhos e as esposas, e largou na cova. A Bíblia diz que antes de chegar no chão, os leões tinham destroçado eles, porque o anjo não estava lá. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que servem a Deus. Malaquias 3,18 diz: então vereis a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Eu cansei de ver diferença por servir e não servir a Deus. Daniel não conseguiu se livrar sozinho dos leões. Deus enviou o anjo. Tem coisas que você não vai conseguir sozinho. Tem coisas que essa noite você vai ter que sair desse banco aí, quebrar tudo que te prende, tudo que te amarra, seja vergonha, medo, timidez, orgulho, e pedir ajuda para alguém aqui e dizer: pastor, ore por mim, estou numa cova, está ruim. Daniel não conseguiu sozinho, o anjo foi lá, ficou todo o tempo com ele. Primeira Pedro 5,8 diz: o diabo anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Esse leão não quer só te assustar, ele quer te destruir. Ele está ao derredor. Pode passar 5, 10, 20, 30 anos, ele está ali, quer te destruir. Para isso que ele veio. Só que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para fechar a boca desse leão, enquanto você fica fiel, enquanto você está no propósito, enquanto você, está ali, quando você é fiel, a prova não te mata, ela te promove. Lindo? Gosta de tirar foto, botar no Instagram? Tira essa aí, posta lá. Jesus veio para desfazer as obras e os planos do diabo contra a tua vida. A Bíblia mostra que quando o céu faz um conselho, muitas vezes até o diabo está junto. Como foi com Jó? Posso tocar nele? Toca, mas não tira a vida dele, só até aqui. Muitas vezes você perde uma coisa, perdeu o emprego, não vê que é Deus te preparando para algo melhor. Aconteceu uma situação e aí você, em vez de olhar o que está acontecendo no mundo espiritual, você enlouquece, briga, coloca mais coisas fora, perde marido, perde esposa, perde a pessoas importantes, porque não entende que é um tempo e Deus está levando para algo melhor, para prosperar você, para levantar você. E o meu convite é esse, meu querido. Jesus Cristo é esse amigo presente, real. Você serve a Deus, você sabe disso, mas quem sabe deu uma esquecida.
de que Ele está ali entre você e esses leões. Se você não foi destruído, é porque Ele está ali. E nós queremos oferecer ajuda essa noite. Se você se viu em alguma área, numa cova, cercado, parece que o cerco está apertando mais e mais. Finanças, casamento, crises, problemas, doenças, e mais, e mais, e mais, e mais. Vamos sair dessa cova, deixa Jesus te tirar. Deixa Ele te resgatar dessa cova de dores, de opressões, de ansiedade, de medos, de angústia. Você não vai conseguir sozinho. Aquela moça de manta lá também, ó, tem uma cova, não tem? Você sabe que você está entrando nela. Você não está dentro ainda, mas você está vendo que está indo para lá. Vem cá, vamos orar com você. Vem cá, moço, vamos orar com você. Quantos mais querem essa noite ajuda? Quantos mais essa noite? Eu não quero saber o que você fez. Os pastores aqui não querem saber. Nós vamos orar com você. Nós vamos te estender mãos. E nós vamos, se precisa, essa noite liberar uma palavra. Se você não conseguir ser fiel, a partir de hoje o Senhor vai te tocar e vai te dar condição para isso. Você não vai morrer nessa cova. Quem sabe você nem entre nela. Quem sabe você está nela e Deus está preparando para te livrar. Vem aqui, nós queremos orar contigo e liberar uma palavra de socorro e de resgate sobre a tua vida, de entendimento sobre aquilo que você está passando. Todos fechem os olhos. Aqui não é um ambiente de julgamento, aqui é um ambiente de socorro. É um ambiente de socorro. Quem sabe alguém vai orar contigo e vai passar perfume de Deus na tua vida, e você vai se sentir tão compungido que a partir da manhã você vai começar a orar. Eu não sei o que vai acontecer, porque quando a gente ora, coisas loucas acontecem que não dá para explicar. Não perca essa oportunidade. Quem sabe tem armações ao teu redor, tem concorrentes, tem empresas, tem problemas. Deixa nós orar contigo. Os pastores vão estar orando. Quem sabe alguém essa noite sente um vazio e você quer entregar a tua vida a Jesus. Eu queria que viesse aqui comigo. Você quer entregar a tua vida a Jesus ou você quer voltar para Jesus? Só abre os olhos quem vai vir para frente. Os outros fecham os olhos, ficam orando, intercedendo, vendo o que está te rodeando para te tragar. Tu sabe que se esse leão está ao teu redor, em algum momento ele pode tragar. Hoje é uma oportunidade de mudar isso aí. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Vem aqui orar comigo. Nós vamos orar com você. Ou você está voltando, você está parado e quer voltar hoje. Os pastores vão estar orando, as pastoras, com todo mundo que vier para frente. Não fique nessa cova. Deixa a gente te ajudar.